O presidente da Federação Russa, Putin, declarou que o país testou com sucesso os mísseis Burevestnik e Poseidon. Putin disse que foi realizado um teste decisivo do míssil de cruzeiro de alcance ilimitado Burevestnik. Mísseis movidos a energia nuclear ou mísseis com um sistema de propulsão nuclear? Foi assim que ele disse, concluído. Segundo ele, o míssil viajou 14 mil quilômetros em 15 horas. E, disse o líder dos fascistas russos, essa distância não é o limite. Ou seja, um míssil voando a uma velocidade de aproximadamente 900 a 1000 km por hora pode alcançar Washington, Tóquio, Seul. Sem falar em Londres, Varsóvia, Berlim, Praga, Paris. Sobre o Poseidon, Putin informou que o aparelho passou com sucesso no teste de lançamento também, com uma instalação de energia atômica. Essas palavras foram ditas. Não sei o que significam e não preciso de explicação. Por um lado, entendo, significa. Depois disso, ele chamou o teste de um enorme sucesso e ainda declarou solenemente que é impossível parar esse aparelho. Sinal de restauração. Ninguém, disse Putin, tem uma base científica tão avançada para desenvolver algo parecido. Algumas palavras sobre os dados técnicos. Vladimir Vladimirovich Putin informou. 14 mil quilômetros em 15 horas. Bem, lá é aproximadamente 14 mil, aproximadamente 15. Ou seja, cerca de 930, digamos, quilômetros por hora. Os mísseis americanos voam a uma velocidade de 1.200 quilômetros por hora, mas têm um alcance menor. Então, os Tomahawks de longo alcance voam a uma velocidade de 850 quilômetros por hora. Ou seja, são comparáveis ao que Putin falou. E normalmente voam por 2.500 quilômetros. Ou seja, um míssil Tomahawk lançado de Mar-a-Lago não alcançará Moscou, mas lançado de Varsóvia, Paris, Londres, Helsinki ou qualquer cidade da Suécia, chega facilmente. Aliás, o tempo de voo será bem menor que 15 horas. Por isso eu acho que será difícil derrubar, ainda mais difícil na minha opinião. Mas essa não é a questão. A pergunta é, o que muda na situação? Então, digamos quando, por exemplo, acreditarmos no Putin e eles, por assim dizer, inventaram esses novos, os melhores métodos de matar. Se considerarmos que o Putin não mente e dizem sobre o Putin que é fácil saber quando ele mente, é só ver quando ele abre a boca, não é? Então está mentindo. Então, a Rússia pode destruir todo o planeta Terra mesmo sem essas habilidades. A invenção é um fato. Os estoques da Rússia são suficientes para destruir toda a vida no planeta 20 vezes, ou seja, depois de destruir uma vez, ainda sobraria para mais 19 planetas iguais. Bem claro, se eles não quiserem destruí-los. Agora, os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos têm a capacidade de destruir todo o planeta apenas 18 vezes. Não 20 vezes como a Rússia, mas apenas 18 vezes. Ou seja, destruindo o planeta e toda a vida. Lá, pelos próximos 2.000 anos, os Estados Unidos ainda têm armas em reserva capazes de destruir mais 17 planetas. A situação da China é similar, mas eles estão bem atrás. Depois que destruírem a vida no nosso planeta, eles só conseguirão destruir mais 2 planetas. Você entende o quão absurdo é tudo isso? São apenas 3 países, certo? Na verdade, existem mais de 3 países, mas são esses 3 países que podem destruir a Terra, ou pelo menos destruir tudo na Terra de uma vez. Depois disso, o arsenal não importa mais. Vocês sentem orgulho porque o seu país pode destruir a vida no planeta 20 vezes, enquanto o inimigo só pode 18 vezes. Me parece que essa é uma questão puramente acadêmica e não prática. É assim que eu vejo. Pessoalmente, tanto faz para mim quantas vezes depois de destruir ainda dá para destruir a Terra de novo. Mas vamos passar para outro aspecto, ou seja, a corrida armamentista. O nível da ciência é determinado pela quantidade, digamos, de laureados como o Nobel ou outros prêmios, né? Assim como pelas propostas práticas da ciência. Ou seja, vamos chamar isso de tecnologia. Na Rússia, e entre aqueles que vivem e trabalham na Rússia, ou seja, os cientistas. Em 25 anos houve 4 prêmios Nobel. No mesmo período, nos Estados Unidos, foram 80 prêmios Nobel
Às vezes, uma pessoa recebe um grupo na Rússia também. Lá são 4, né? Nos Estados Unidos da América, 80 tecnologia. Da Rússia, em 25 anos, não saiu nenhuma tecnologia criada na Rússia que os países desenvolvidos já não tivessem antes. Durante esse tempo, nos Estados Unidos da América, foram desenvolvidos smartphones e plataformas móveis, redes sociais, inteligência artificial, impressão 3D, computação em nuvem, blockchains e criptomoedas. Quer mais? Vou tentar lembrar de mais algumas coisas. Foguetes espaciais reutilizáveis, gadgets pessoais portáteis, como rastreadores fitness, Apple Watch, monitores de saúde. Essa tecnologia está sendo amplamente usada no mundo todo, mas veio dos Estados Unidos. A Rússia, com 140 milhões de habitantes, exporta 397 bilhões de dólares. Os principais itens exportados são petróleo, gás, metais e fertilizantes que sobram na Rússia. A exportação total dos Estados Unidos. Consequentemente, nós temos 3,5 vezes, 2,5 nós temos 350 milhões, eles têm 140. Bem, considere que lá vivem 2,5 vezes mais pessoas, certo? Mas nossa exportação não é 2,5 vezes maior, é quanto mesmo? Acho que são cerca de 8 vezes mais de 2 trilhões por ano os principais itens de exportação. Não é o que tiramos do subsolo, é eletrônica, o que produzimos, equipamentos, máquinas, alimentos. Aliás, 2% da população americana alimenta todo o nosso país. Além disso, acho que metade do mundo também. Notaram a diferença? Por que estou dizendo isso? Na Rússia não há ciência. E na Rússia não existem tecnologias de ponta próprias. Então, como a Rússia pode estar significativamente à frente dos Estados Unidos da América naquilo que é uma consequência direta da ciência? Podem me dizer, em todo lugar não tem, mas na área militar a Rússia é muito forte. Permita-me perguntar, por que então nada da ciência militar é transferido para a área civil? Afinal, isso são bilhões, se não trilhões. Só isso como... Bem, por exemplo, o míssil russo voa longe e com precisão. Com certeza dá para fazer, sei lá, umas 10 descobertas. Provavelmente há invenções nisso. Sim, eu colocaria isso na aviação civil, aí o mundo inteiro compraria só aviões russos. Na verdade, os desenvolvimentos militares sempre impulsionam as tecnologias nos setores civis. Sempre, sempre, sempre. E rapidamente encontram aplicação no setor privado e geram enormes lucros com isso. Por que isso não é visível? Não é visível de jeito nenhum. Mas, mesmo assim, se o vizinho do sítio disser que está juntando um monte de pedras para jogar nos seus filhos, não pense que não há pedras ao redor da casa. Pense em como evitar um possível ataque. Claro, seria bom ou expulsar o vizinho para outro planeta ou construir um muro até o céu, mas se isso não for possível, provavelmente nenhuma das duas opções é muito viável. Então, ao menos faça seu próprio monte. Explique que qualquer movimento do vizinho relacionado a qualquer ameaça à sua família será inevitavelmente vingado com uma força 10, 12, 150 vezes maior do que a dele. Se isso não é defesa, então pelo menos é uma ameaça equilibrada. Ao ouvir sobre o teste da Rússia e sobre o trabalho da China em seu arsenal nuclear, o presidente Trump ordenou a retomada dos testes do nosso arsenal. Os Estados Unidos da América realizaram seus últimos testes de explosão em 1992. Teremos explosões reais, ou seja, atômicas? Parece que não, e que os testes serão de novos sistemas de lançamento, interceptação e rastreamento. Os testes dos Burevestnik e Poseidon não são testes nucleares, informou Peskov. Concordo totalmente com ele. Se os Estados Unidos da América abandonarem a moratória assinada, a Rússia responderá de forma simétrica. E a China, que segue um novo rumo político, anunciado não pelo NSI, mas pelo ex-vice-ministro e vice-primeiro-ministro da China, respondeu de forma contida e construtiva. Algo como: estamos confiantes de que os Estados Unidos da América cumprirão e respeitarão suas obrigações nos tratados.
Qual seria o sentido de Trump, então, declarar que nós também vamos realizar testes? Politicamente, isso tem só um sentido. Na época da defesa de Obama, Biden, Putin assustava e os Estados Unidos da América ficavam com medo. Fingiam que não tinham medo, mas tinham. Na época de Trump, Putin assusta. E dizem, nosso armamento é superior, nossa ciência é mais avançada e nossas forças mais fortes que as de vocês. Então fique quieto e, tente não falar muito. E se for falar, que seja baixinho, sem levantar a voz. Levando em conta que Donald Trump já havia dado há 8 meses a ordem para revisar tudo relacionado às armas nucleares, substituir sistemas obsoletos, realizar testes com novos armamentos, a declaração de hoje foi: antes fazíamos isso em silêncio, agora fazemos barulho para todos ouvirem. Então, o que exatamente Donald Trump propôs fazer? Você está falando sobre a consideração literal de testes nucleares subterrâneos no teste Monst Also. Em breve você saberá, mas vamos realizar alguns testes. Sim, outros países fazem isso. Fazem. Se eles fazem isso, nós também faremos. Tudo bem, mas talvez você comece. Vai. Eu não vou falar sobre eles. Quero dizer... Eu sei exatamente o que estamos fazendo, onde estamos fazendo isso, mas outros países também fazem isso. Ou seja, se outros países estão testando armas nucleares, então nós também vamos testar. Ou seja, nós não vamos começar primeiro. Temos um grande arsenal, assim como russos e chineses possuem grandes arsenais nucleares. Às vezes, é preciso testá-lo para ter certeza de que ele funciona e está operando corretamente. Pesquisas liberais geralmente veem Rússia e China como mocinhos e Trump como vilão. Novamente, não tenho certeza sobre o que ele está falando, porque outros países realmente não fazem isso. A Rússia ou a China não realizam testes nucleares desde os anos 90. De onde isso surgiu e por que ele voltou a falar de testes nucleares? Qual o verdadeiro motivo? A moratória deveria integrar uma política global de desarmamento? Por que ele está colocando isso de volta na nossa pauta? Lídia. Bem, em primeiro lugar, eu acho... É importante destacar que Donald Trump defende a plataforma da paz através da força. Acredito que ele tenha feito mais acordos de paz que qualquer presidente moderno. Então isso é importante considerar na nossa conversa. E a paz, através da força, é um elemento tão importante disso. Ele quer conter China ou Rússia de possível agressão. E eu gostaria de destacar que isso aconteceu quando ele estava indo para negociações com o presidente Xi. Nessa semana, Putin testou com sucesso um drone nuclear e anunciou o teste de um míssil para armas nucleares. Essas mensagens é uma situação bem diferente. Acho que essas mensagens aparecem, e ele quer enviar mensagens e um sinal de força. Mas isso nem de longe é a mesma coisa. Quero dizer, nós também testamos armamentos principais que têm potencial para carregar armas nucleares, mas nós mesmos não testamos. Interessante, Donald Trump disse que os Estados Unidos da América vão testar armamento atômico. Ele não disse, por exemplo, que vamos explodir bombas. E os russos, segundo a CNN, não estão explodindo, mas testando armamentos. Ou seja, quando a Rússia testa armamentos... Bem, testar armas, sim, em inglês isso é normal. Mas se o Trump ainda vai só testar armas, ou seja, testar armamentos, isso é horrível. De certa forma, não é muito bom? A apresentadora me parece inteligente, mas posso estar enganado. Aliás, para que ser inteligente? Aliás, aquela que fazia caretas, se lembram? Eu falei isso, depois a segunda também fazia caretas. Então, quando foi dito que Trump trouxe paz para 6 ou 7 pontos do globo, ela decidiu dizer que isso não é nada, que na verdade Trump é um assassino sanguinário. Talvez Trump tenha se confundido com esse sistema de entrega que Putin possui, sobre o qual você mencionou. E ele pensa talvez que isso é a mesma coisa que testar armas nucleares, mas não é a mesma coisa. Olha só, acontece que o Trump é mesmo um bobão. Ele confundiu o míssil com a ogiva. Se esse homem está nessa plataforma de paz, como você disse, isso não contribui para a paz. Isso avisa a todos que é hora de testarmos nossas armas nucleares. Se você mostrar as suas, mostrarei as minhas. É o que dizem, inclusive o Kremlin. Até então não sabíamos de testes em andamento. Se alguém sair da moratória, a Rússia agirá de acordo. Chanceler do Irã, o bandido nuclear volta a testar armas atômicas. O anúncio da retomada dos testes nucleares é um passo retrógrado e irresponsável, além de uma séria ameaça à paz e à segurança internacionais.
Que maravilha citar o Irã, que diariamente e a todo momento clama pela destruição dos Estados Unidos da América, e pelo bombardeio de Israel, que diz: assim que tivermos a bomba atômica, vamos lançá-la sobre Jerusalém. Olha só, pessoas maravilhosas para serem citadas. E agora ouçam como nós, os Estados Unidos da América, somos realmente maus. Mas há muitas áreas em que a América antes liderava e agora não lidera mais. Nós decidimos, como parte de uma espécie de levante populista, tanto da direita quanto da esquerda, agora governar desse jeito, pela direita. Nós não gostamos muito de instituições multinacionais, multilaterais, desses tratados, dessas organizações. Por isso, estamos saindo seletiva e sistematicamente de várias delas. Não é mais um mundo unipolar, e sim onde cada um possui suas pequenas esferas de influência. O que você acha que pode acontecer depois disso? Isso era previsível, já dava para saber há 10 anos, quando Trump surgiu no cenário mundial. Conversava com seus generais sobre a saída da OTAN, ou sobre recusar cumprir o artigo 5 e defender membros da OTAN em caso de ataque. O que vai acontecer é que ele realmente acredita na paz através da força, absolutamente. Mas ele também gosta de ser um pouco imprevisível e excêntrico. Ele faz isso para tentar assustar as pessoas e levá-las à mesa de negociações. Às vezes dá certo, às vezes não. De qualquer forma, isso vai levar a uma intensificação da corrida armamentista e da corrida nuclear. Ou isso o faz parecer desconectado da realidade, como se não entendesse seu próprio arsenal nuclear? Sim, ou suas próprias agências. Como você disse, esses testes são feitos pelo Ministério da Energia. Acho irônico que meses atrás, o responsável nuclear de Donald Trump, Brandon Williams, de Syracuse, Nova York, afirmou: "Eu não recomendaria realizar testes." Isso ocorreu há poucos meses no Congresso. Não precisamos de uma corrida armamentista global. O presidente Trump está errado. Os últimos testes nucleares com explosões ocorreram na Coreia do Norte em 2017. É isso aí, Trump é igual à Coreia do Norte, se não pior. Tenho certeza de que todos os comentaristas do espaço de internet de língua russa, em horror falso se forem mais espertos e em horror genuíno se forem mais tolos, falam sobre a nova rodada de armamento nuclear. Trump é terrível, né? O que ele está fazendo? Mas eu gosto que Trump seja imprevisível, que ele não seja... Ele não pensa como todo mundo, que ele, sem dúvida, está buscando objetivos de construir um mundo de paz, um mundo pacífico e não militar. O confronto e todas as suas ações, incluindo o teste do arsenal nuclear, são feitos para alcançar exatamente esse objetivo: fazer o mundo buscar outros caminhos, caminhos pacíficos para resolver os problemas que surgem. Colaboramos até com países com os quais temos relações difíceis para limitar a proliferação nuclear. O presidente seguirá trabalhando nisso, pois garantir o funcionamento do arsenal nuclear é fundamental para a segurança dos Estados Unidos. E a Europa está calada, é isso? Entre os países da OTAN, a Bélgica foi a primeira a emitir um sério aviso público a Moscou. O ministro da Defesa, Theo Francon, ao falar ao jornal belga De Morgen, em 26 de outubro, declarou que qualquer ataque russo a cidades europeias terá consequências severas. Ele alertou que um ataque a Bruxelas será considerado como um golpe no próprio coração da OTAN e provocará uma resposta devastadora. Se Putin atacar Bruxelas, nós arrasaremos Moscou. Os russos ampliaram suas capacidades e sua economia militar fabrica 4 vezes mais munição que toda a OTAN. Precisamos tentar enfraquecer economicamente a Rússia. Isso implica aumentar sanções econômicas e cortar a receita deles com petróleo e gás, motor da economia militar deles. Nos últimos meses, a Ucrânia atacou cerca de 1/4 das refinarias de petróleo russas. Putin... Francon também alertou que a Europa não possui uma estrutura central de comando nem capacidade de se mobilizar rapidamente em uma situação de crise. Ele apontou para a crescente influência militar global da Rússia, da Chechênia, a Síria e a África, e disse que a estrutura atual da Europa é insuficiente para responder a tais ameaças. A Europa não possui um comando centralizado nem a capacidade de mobilizar forças imediatamente. Exceto por algumas unidades do Eurocorpo em Estrasburgo, quase nada pode ser enviado rapidamente ao combate. A resposta de Moscou veio através de Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança. Escrevendo no Wikis, anteriormente conhecido como Twitter, Medvedev zombou dos comentários de Francon,
chamando-o de idiota e ligando suas observações diretamente ao teste do Poseidon russo. Parabenizo todos os amigos da Rússia e especialmente o idiota, o ministro da Defesa da Bélgica, pelo teste bem-sucedido do drone subaquático com propulsão nuclear Poseidon. Ao contrário do Burevestnik, o Poseidon pode ser considerado uma verdadeira arma do juízo final. Quando um usuário sugeriu testar o Poseidon na Bélgica, Medvedev respondeu de forma dura: Desde a morte de Zhirinovsky, todas as declarações mais provocativas e tolas são feitas por Medvedev. Eles testam as reações e, quando não recebem nenhuma, seguem em frente. Bem, agora chegou a vez das ameaças e advertências constantes deles, como aquela de lançar um míssil até a Flórida com um acerto preciso em Mar-a-Lago. Ou seja, um filminho feito pelo Soyuz Multfilm, que na época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi feito lá mesmo, no próprio Soyuz Multfilm. Quem sai do foguete para o espaço, acho que é o Leontiev, que está consertando ou fazendo algo lá. Sim, isso. Mas ele não saiu, nada disso. Estive no estúdio onde filmaram. Tudo bem, na verdade eu acho que na Rússia todo o esforço vai pelo ralo. É isso. Até logo, até a próxima.